Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje nós vamos conhecer a história da Dalva, a mulher lobisomem. Seria ela uma vítima da sociedade, alvo de comentários cruéis? Ou havia mesmo algo de sobrenatural na história da vida dela? Vamos conhecer? Bora pro relato? O mistério da mulher lobisomem de Severiano Melo. Há muito tempo, na pequena e pacata cidade de Severiano Melo, no interior do Rio Grande do Norte, uma história assombrosa ecoava pelas ruas de terra batida e de casebres antigos. Era um segredo sussurrado entre gerações, um mistério que até hoje paira sobre a nossa família e nunca encontrou nenhuma explicação. A protagonista desta lenda era a minha tia-avó, uma mulher de poucas palavras, olhar perdido e um semblante carregado de tristeza. Seu nome era Dalva. Ela não tinha amigos, evitava qualquer contato e vivia enclausurada em sua casa. E o que mais aterrorizava a cidade era o boato de que Dalva não era uma mulher comum. Diziam que ela se transformava em lobisomem. Seu marido, que se chamava José, foi o primeiro a espalhar os seus relatos. Ele se casou com ela sem suspeitar de nada. Mas com o tempo, algo sinistro aconteceu. Certa noite, José foi brutalmente atacado. Ele ficou internado por dias, coberto de feridas profundas, com marcas de garras profundas e com feridas que nunca foram bem explicadas. Ele jurava de pé junto que Dalva foi a criatura que o atacou. O pavor foi tanto que ele fugiu da casa, abandonando-a sem olhar para trás. E Dalva nunca mais arranjou outro homem e nunca sequer se defendeu das acusações. O tempo passou, mas o medo permaneceu. Depois que José se mudou para a casa de sua mãe, um ser macabro passou a rondar a residência em noites de lua cheia. Moradores relatavam ouvir uivos tenebrosos que ecoavam pela escuridão. Sombras disformes corriam pelos becos e telhados, e marcas de garras surgiam pelas portas das casas. A polícia foi chamada inúmeras vezes, mas nunca conseguiu capturar a criatura. Era como se fosse um fantasma. Mesmo quando José se casou novamente e se mudou para outra casa, a criatura continuou a persegui-lo. A cada lua cheia, o bicho voltava e trazia terror para sua nova família. E ninguém saía de casa nessas noites. As ruas ficavam desertas, o medo era quase palpável. Minha prima, que passou a morar com Dalva para cuidar dela na velhice, começou a notar algo estranho. Durante as noites de lua cheia, Dalva desaparecia. Depois das 11 horas da noite, ela saía em silêncio e só voltava altas horas da madrugada. E sempre com um ar ainda mais sombrio. José e alguns homens da cidade decidiram armar uma emboscada. Em uma noite de lua cheia, eles aguardaram escondidos a criatura e ela veio. Era um monstro alto, de olhos brilhantes e de garras afiadas. E os homens atiraram sem piedade. Os tiros ecoaram pelo silêncio da noite. O bicho fugiu, mas um dos disparos acertou em cheio. A criatura urrou e desapareceu na escuridão.
Naquela mesma noite, Dalva voltou para a casa ferida. Ela estava sangrando. Minha prima viu aquele sangue e entrou em pânico. Ela correu para a casa do pai. Mas quando todos voltaram para socorrê-la, ela havia sumido. Pegou apenas uma bolsa com algumas roupas e talvez algum dinheiro. E ela nunca mais foi vista. A polícia foi acionada e buscas foram feitas em cidades vizinhas, mas nenhum sinal dela foi encontrado. Nenhuma pista, nenhum vestígio. Era como se ela tivesse evaporado. E hoje, já adulto, ainda me pergunto o que realmente aconteceu. Seria Dalva uma vítima da sociedade que a condenou injustamente? Teria sido apenas uma mulher solitária e amargurada, alvo de boatos cruéis? Ou havia de fato algo de sobrenatural naquela história? Minha família se espalhou pelo Brasil. Poucos deles ainda moram em Severiano Melo. Mas até hoje, em noites de lua cheia, alguns juram que escutam uivos vindo da mata. E nunca mais se soube de Dalva. Se ela está viva ou morta, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa: o mistério da mulher lobisomem continua assombrando a nossa família. E talvez nunca tenhamos respostas. Tá aí, galera, mais uma história impressionante envolvendo esta criatura. Se gostou, não hesite em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar este vídeo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Boa noite.